Muito bom, mais um papo aqui no nosso canal, agora falando um pouquinho sobre riscos, e claro, eu estou sempre relacionando as coisas com comunicação, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre riscos de uma forma mais profunda, um pouco mais consistente sobre riscos. A gente já conversou com algumas outras pessoas, mas hoje eu quero falar com alguém que vai olhar essa questão dos riscos por outros ângulos, né? O que é risco? Por que tem que gerenciar o risco? Será que dá para gerenciar o risco, né? Isso é uma boa pergunta. Como é que trabalha o risco nas organizações, até o impacto que isso pode ter na comunicação? A gente vai falar um pouquinho também. Meu convidado é o Geraldo Falcão. Depois você vai ver na descrição aí o currículo completo dele, mas ele é professor, ele é consultor, ele trabalha com compliance, ele tem certificações, ele dá consultoria para várias organizações há muito tempo. Enfim, é uma pessoa super experiente, super adequada para falar sobre isso. Tudo bem, Falcão? Como é que você está? Tranquilo? Bem, bom dia a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite, viu, Felipe? Foi muito carinhoso da tua parte. E estamos aí, para o que você quiser, eu espero responder. Que bom estar contigo aqui. Bom, vamos começar pelo básico, né? Vamos começar pelo básico. O que é, afinal de contas, risco? Quando a gente pensa em risco, né? Porque a gente fala muito sobre crise aqui no canal e nas redes sociais, mas risco, crise. O que exatamente, que bem é esse, né? Ou que elemento é esse o risco? Olha, essa tua pergunta ela me leva a algumas respostas. Uma mais catedrática, glossário, mas essa eu fujo um pouco. Eu falo também, mas eu acho que é bom dar um contexto de tudo isso no mundo e na história. Vamos começar por esse contexto. Felipe, não adianta muito o conhecimento humano te levar à tragédia e ao sofrimento. Acho que todos estamos de acordo. O conhecimento humano é feito para a gente ser feliz e para a gente viver. Portanto, o conhecimento é vida, né? Isso é o lado filosófico, se a gente for lá para Platão, Sócrates, etc. Mas quanto mais você conhece, já dizia Augusto Conte, quanto mais você conhece, mais você consegue prever e, portanto, não tem sentido você sofrer. Então, se eu tenho conhecimento claro dos riscos que eu estou submetido a atravessar uma rua, por que eu atravesso ignorando os riscos? É uma pergunta. Trazendo para a sociedade, se a sociedade ela é educada, e quanto mais ela é educada, mais ela conhece os riscos e os danos que ela provoca, por que a sociedade sofre tanto? Por que eu provoco tanto dano ao outro, sabendo o que eu estou fazendo? Então, é nessa filosofia que até o direito foi estruturado. A filosofia do direito vem com toda essa fundamentação, inclusive em Código Civil, tá? Uma pessoa pode ser, você pode entrevistar um advogado, mas uma pessoa pode ser acionada por negligência, imperícia e imprudência. E isso é gestão de riscos pura, ou seja, a pessoa estava preparada e negligenciou, a pessoa foi imprudente, e assim sucessivamente. Então, riscos, essa cultura do risco já existe historicamente há séculos. Há séculos. Então, esse bem, essa entidade que você acabou de levantar, nada mais é do que não querer provocar dano ao outro. Existe um grau de responsabilidade aí. E nesse buraquinho, antes do dano, antes de provocar o dano, é que o mundo se estruturou, é que o mundo regulamentou. O mundo lá, que eu digo, desde a crise de 29, tá, Felipe? Quebra da bolsa lá em Nova York, né? Pois é. Se a gente conhece economia, conhece finanças, conhece governança, por que a gente passa pelo que está passando? Alguém está mentindo na história. Alguém não está cumprindo o que deveria cumprir. O que está acontecendo? Então, foi aí que o mundo começou a regulamentar esse bem chamado risco, ou seja, o ato de você tomar uma decisão e provocar um dano na sociedade, seja ele qual for,
seja ele qual for. Ocorre que nessa linha histórica, os assuntos vieram simultaneamente, isso aí é objeto de aula de MBA, inclusive. Por exemplo, governança veio com um movimento próprio, regulação econômica financeira, um outro movimento próprio, meio ambiente e sustentabilidade, um outro movimento próprio. Então, cada área, tecnologia de informação, um outro movimento próprio. Cada área foi perseguindo o seu próprio risco. E isso começou a virar leis, começou a entrar em padrões normativos. Isso aí começou a ser discutido em plenárias internacionais. Então, por exemplo, quando eu recebo por e-mail um e-mail da ISO em Genebra para comentar uma norma, é porque aqui no Brasil todas as pessoas que são formadoras de opinião na área estão sendo ouvidas sobre o que é risco e se o texto que está na norma está correto ou não. Então, isso começou a ser padronizado, normalizado, e entrou na legislação. Agora que a gente pode falar um pouquinho de glossário, né? O glossário do tipo risco, ele tem uma história, né? Lá na estatística, ou seja, é a incerteza, ou seja, a variação em torno de um padrão, em torno de um objetivo padrão. Lá na estatística, quem estuda desvio padrão, variância, covariância, está acostumado a achar e calcular índices que meçam o tamanho desse desvio. Então, ela tem um glossário na estatística. E a estatística, como ela é ciência base para todas as outras, ela é utilizada em medicina, farmácia, engenharia, administração, economia. Ela é usada nas ciências aplicadas no mundo inteiro. Então, o risco veio definido como é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Esse é o glossário. Ok. Começa por aí, por um glossário, né, Felipe? Ok. Pois é, e aí essa incerteza, ela tem que ser identificada, ela tem que ser classificada, ela tem que ser mensurada, ela tem que ser gerenciada, porque senão ela vira um problema sério para a organização, para todo mundo que está envolvido com aquela organização, porque aí você falou várias coisas importantes no início, mas uma delas é de que a organização não está sozinha. Na verdade, a organização, né, conceitualmente, nós entendemos como um organismo vivo, portanto, ele se relaciona com outros organismos. Então, as pessoas se relacionam com a organização, com uma empresa, com uma igreja, com uma fundação, com um governo e tal. E é por isso que, por você viver nessa coletividade, que você precisa tratar o risco como uma incerteza, mas como uma incerteza medida, avaliada, acompanhada de alguma maneira, né? Exato. E aí, então, a gente caminha para uma segunda fase de maturidade, vamos chamar assim. Ok, já sei o que é risco, tem fundamentação, muito bom. Agora eu preciso ver e observar como esses riscos se comportam nas várias áreas da ciência, nas várias atividades profissionais no mundo. Então, risco, se eu for para o setor bancário, Felipe, risco ele é essencialmente medido de maneira financeira, financista. Ou seja, você me calcula o risco de um banco, de um fundo de investimento, de maneira financeira, e eu te digo se esse banco ele é confiável ou não. Eu posso ir para a indústria química, que tem ações na Bolsa de Valores, tem um forte impacto ambiental, e eu lá vou descrever todos os fatores que levam o negócio a um índice de risco alto. Então, o mundo começou a regulamentar por atividade o que é risco e como ser mensurado. A gente está exatamente nesse processo agora no mundo, não é só no Brasil.
Isso foi tese do meu mestrado acadêmico em contabilidade e finanças, lá em 2013 a 15. E lá eu falava, pessoal, essa era vai chegar e a gente vai ter que se estruturar e se preparar para isso. Eu fui, claro, muitos riram, outros perguntaram em que mundo eu vivia, mas mestrado é para isso, né? E hoje em dia a gente vê o Conselho de Contabilidade assinando, por exemplo, os relatos de riscos da SASB ou do SEC americano, que é a CVM brasileira, Comissão de Valores com Monetários. o mesmo critério da Bolsa de Valores americana e de Londres. Então, o Conselho, a comunidade contábil brasileira, teve que aderir, porque foi padronizado. Então, passamos essa fase. Risco é isso, dá para ser mapeado, dá para ser mensurado. A grande questão é, em estatística, Felipe, a gente usa essencialmente ferramentas quantitativas. Então, a gente tem grandes massas de dados gigantescas, como a área da saúde faz isso, e aplica estatística pura, descritiva, enfim, não importa, mas aplica estatística para observar um fenômeno. Isso é chamado estudos quantitativos, e daí você tira índices, conclusões e etc. A gente está, nesse exato momento, no estudo de vacina. Eu começo a fazer N pesquisas clínicas pelo mundo, com uma população X, e eu vou captando o resultado, vou comparando com o duplo cego, etc., e vou tirando índice de risco dos protocolos de tratamento da Covid. E esse risco é composto de eficácia e segurança da vacina. Então, ela funciona, eliminou o vírus? Muito bem. Ela não provocou danos colaterais? Não. Então, a vacina está apropriada. Esses são os índices e os estudos quantitativos. Muito bem. Só que não dá para ser aplicado estudo quantitativo em todos os segmentos. Pois é, isso que eu ia perguntar agora, porque existem outras áreas que isso é muito subjetivo, né? É muito subjetivo. E aí o mundo partiu para estudos quantitativos ou então semi-quantitativos de risco para que o mundo pudesse adotar, tivesse mais liberdade de adotar. Foi daí que nasceu, Felipe, as famosas matrizes de risco, que todo mundo diz que sabe, e olha aqui, a matriz é isso, o risco é aquilo, corzinha vermelha, amarelinha, verdinha. Isso são aí. os níveis, né, de risco, né? Exatamente. Foi daí que surgiu essas matrizes, porque são matrizes qualitativas. Eu crio meu próprio critério, meu próprio peso, minhas próprias variáveis de risco, e eu atribuo o quanto ela é importante para mim. Agora, está resolvido? Poxa, mas aí fica para você fazer outras perguntas. Mas essa é uma pergunta interessante. Então, se eu souber o que é risco, se eu souber mapear, colocar numa matriz, está resolvido? Pois é isso aí que eu fico pensando, e agora é justamente a outra questão aí. A gente sabe da existência do risco e do risco de não gerenciar o risco. Vamos colocar assim, né? Isso vale para todas as organizações, né? Talvez assista aqui pessoas até de outras áreas, educacional, área de segurança. Tem risco em tudo. Viver é um risco. Viver é um risco. Existir é um risco. Existir é um risco, né? Até para igrejas e tal. Mas não adianta só saber isso, né? E também não adianta só saber que precisa identificar, que precisa mensurar, que precisa, como o Geraldo Falcão falou agora, vou colocar numa matriz e pronto. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. E muitas vezes, o que eu vejo em grande parte das organizações é um mapeamento rápido, superficial, apressado, que dá uma ideia, mas não é nem de longe uma profunda
uma profunda compreensão da importância de como fazer para que aquele risco seja minimizado, vamos dizer assim, e para que existam aqueles chamados planos de mitigação, né? Ou seja, aquilo que você vai fazer para tentar manter o seu... Tem a plano de continuidade do negócio, quer dizer, você vai continuar existindo, porque se você pode, né, no momento, desculpe aqui me alongar, Geraldo, mas no momento você pode pensar assim, mas tem tanto risco na minha atividade que é melhor eu parar. Não, você vai ter que continuar com o seu negócio, mas como é que você continua com o seu negócio sabendo que dá para continuar? Como é que faz aí? Assim, não vamos falar de todos os aspectos, mas de maneira geral, como é que você faz para gerenciar esse risco e para seguir com uma mitigação aceitável, vamos dizer assim? Vamos começar por partes. Você falou uma coisa muito importante aí agora, que é, será que se eu fizer uma planilha numa sala de experts, de diretores, etc., ela vai atender? Olha, grandes tentativas foram feitas ao longo dos anos. A matriz SWOT, matriz BCG, que mais? Análise de cenários, o próprio planejamento estratégico, são todos documentos teóricos feitos numa porta fechada, enfim. O fato é que a análise de SWOT, para pegar a mais famosa, que é muito ensinada, ela é uma ferramenta teórica que não sofre atualizações, Felipe. Quando eu digo lá, minhas forças são essas, minhas fraquezas são essas, minhas ameaças são essas, e isso ocorre até às 10 da manhã de hoje. Amanhã já mudou. E a segunda questão é, quem é que está medindo de fato o risco para que eu caracterize isso como fraqueza? E aí os conceitos se conflitam dentro da empresa. Quer ver um exemplo? Risco depende do olhar. Quem está olhando? Você já assistiu aquele filme O Menino que Descobriu o Vento? Assisti, interessantíssimo. Maravilhoso. Ele vence a regra familiar, o compliance da época, a cultura da época, a educação da época, e ele assume o risco para empreender. E é inovador, né? Inovador, extremamente inovador. Né? Usa recursos, pede uma bicicleta, sujeito a apanhar do pai, e etc. Então, veja, quem olhar para isso vai dizer, risco é bom. Risco é bom. O ser humano precisa correr riscos para continuar vivendo. O gestor de riscos, que é o lado da prudência, que é o lado administrador da história, vai dizer, risco é bom, desde que você trate os riscos, senão você está correndo risco puro e a chance de não sair a sua inovação é grande. Aquela sua engenhoca não vai sair. Você acha que vai sair. Né? Então, esse é um ponto. Então, os conceitos começam a se conflitar dentro dos departamentos e das áreas, porque cada um olha de um jeito. Ou com o raciocínio da perda, ou com o raciocínio do ganho. Se você for avaliar riscos com o raciocínio de um investidor em bolsa de valores, ele sempre vai olhar pelo lado do ganho. Ou seja, esses riscos podem se converter em oportunidades. Já quem enxerga sob a ótica da perda, já é o efeito manada que todo mundo vende as ações com medo de perder. Então, dependendo da ótica, quem está olhando atribui peso ao risco. Então, significa assim, eu posso divulgar uma vacina, Felipe, com 50% de eficácia. Se eu olhar com o raciocínio da perda, ela é ruim. Se eu olhar com o raciocínio do ganho, ela é boa. Então, uma vacina, ela tanto pode ser aprovada, com o mesmo índice de risco. Por isso que medir risco é tão difícil, Felipe, porque quando você estuda os números, você tem que buscar o comprometimento de todo mundo sobre como a gente quer gerenciar os riscos. E aí o pessoal vem, lógico, com essas frases, como você acabou de dizer. Poxa, se eu for
gerenciar todos os riscos, eu não faço nada. Já o outro com raciocínio do ganho vai dizer o contrário, se a gente tratar os riscos, a gente tem tudo. A gente Aí, consegue fazer. então aí tem a solução é um meio termo, então, para fechar. É um caminho intermediário aí. A solução é a gente estudar com as áreas ganhos e perdas em cada índice de risco. Por isso que essas matrizes, elas são teóricas e não, elas funcionam até um certo ponto, depois não funcionam mais. Porque muitas vezes você vai ver a empresa mapeando os riscos, ela está lá em alerta, em vermelho, mostrando que é para não ser feito, e a empresa mesmo assim faz. Ué, mas espera um pouco, quem é que motivou a empresa a fazer? Algum plano de gerenciamento de riscos foi startado para anular os riscos. Por isso ela fez. Então, aí a gente começa a caminhar para o estado da arte, que é gestão de riscos, não é medir só o risco, é como gerenciar o risco. E a outra fase que você disse muito bem é a gestão de continuidade, porque o mundo sabe que os investidores olham para a sua empresa, Felipe, e falam assim, muito bem, conheço o seu balanço contábil, conheço o quanto você dá de lucro, conheço os seus riscos. A pergunta é, continuo investido na sua empresa, sim ou não? E por quanto tempo? E isso não é só teoria. Por exemplo, a Coca-Cola, há 3 anos atrás, foi condenada a repor toda a água que ela retira para produzir os produtos dela nos Estados Unidos. Muito bem. Você concorda comigo que o custo de produção dela era um, agora vai ser outro? Ela vai continuar a dar lucro? Por quanto tempo? Ela vai existir? Por quanto tempo? Então, a gestão de continuidade já começa a te exigir coisas que você não planeja hoje e que você não gerencia hoje. Perfeito, perfeito. Então, a gestão de continuidade sempre é trabalhar com 20, 30, 50 anos à frente. Ok, ou seja, você vai continuar tendo o seu negócio, você vai continuar tendo sua organização, só que você vai ter que lidar com os riscos, bem o que o Geraldo falou aqui, sabendo que vai ter perdas e ganhos. Você vai ter que fazer constantemente essa avaliação, porque ela faz parte de existir, né? Da existência da organização. O que ele está chamando a atenção muito é que não dá para fugir desta realidade e imaginar que ou só vai ter ganhos ou só vai ter perdas. Vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, constantemente, e você vai ter que continuar tocando a vida na sua organização, né? Mas é bom saber, é muito melhor estar informado de que tem perdas e ganhos, né? Do que viver no escuro, cego, sem saber para onde é que está indo e como está indo, né? Perfeito. Aí, para pegar um exemplo do compliance, o compliance está embutido na gestão de riscos e não o contrário. A Petrobras, ela para poder recuperar a sua credibilidade, ela teve que, além de criar o seu programa de compliance e integridade interna, ela teve que criar uma conta contábil mostrando quantos bilhões foram desviados. É melhor saber que você foi roubado em X bilhões e uma hora essa conta vai ser paga do que você não saber. Perfeito. Geraldo Falcão, daí é para conversar muito mais aí, mas nós vamos ter que deixar isso para um segundo papo. Nós vamos ter que conversar mais sobre riscos aí. Tem outras coisas, nós vamos falar só sobre plano de mitigação, vamos falar só sobre plano de continuidade de negócios, vamos fazer programas específicos, mas eu acho que agora nós podemos ter uma ideia aqui, passando para quem está nos assistindo, uma ideia completa. Obrigado pelo tempo, pelo papo aí, tá bom? Felipe, obrigado. É um prazer, uma alegria estar com você. Obrigado mesmo pelo convite. Eu estou à disposição. Na hora que você quiser chamar, faremos um novo.